Hari. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gaura Premanande. Jaya Shila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, hoje é dia do transcendental aparecimento do Senhor Nrsimhadeva, Shri Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Vamos ler aqui o resumo do capítulo 3, o plano de Hiranyakashipu de tornar-se imortal. E à tarde, à noite, comentamos sobre o Senhor Nrsimhadeva, sobre esse passatempo de Krishna aparecendo numa forma desconcertante de metade de homem, metade de leão, especificamente com o propósito de proteger o seu devoto Prahlada. Então esse é o Bhagavatam, canto 7, capítulo 3. Vamos ler o resumo. Este capítulo descreve como Hiranyakashipu executou uma rigorosa série de austeridades para obter vantagem material, pondo assim em grande aflição todo o universo. Mesmo o Senhor Brahma, a principal personalidade deste universo, ficou um pouco perturbado e foi pessoalmente ver por que Hiranyakashipu estava ocupado em atividades tão rigorosas, austeridades tão rigorosas. Hiranyakashipu queria tornar-se imortal. Ele não desejava ser derrotado por ninguém, nem ser acometido de velhice e doença, nem ser acossado por nenhum oponente. Assim, ele queria tornar-se o governante absoluto de todo o universo. Com este desejo, ele entrou no vale da montanha Mandara e começou a praticar uma classe de rigorosas austeridades e meditação. Vendo Hiranyakashipu ocupado nestas austeridades, os semideuses retornaram aos seus respectivos lares. Porém, enquanto Hiranyakashipu encontrava-se neste estado, uma espécie de fogo começou a chispar em sua cabeça, perturbando todo o universo e seus habitantes, incluindo os pássaros, os animais selvagens e os semideuses. Quando todos os planetas superiores e inferiores tornaram-se muito quentes, a ponto de ficarem praticamente inabitáveis, os semideuses, estando aflitos, saíram de suas moradas nos planetas superiores e foram ter com o Senhor Brahma, rogando-lhe que interrompesse esse calor excessivo. Os semideuses revelaram ao Senhor Brahma a ambição de Hiranyakashipu, que desejava tornar-se imortal, e com este propósito buscava exceder sua curta duração de vida e desejava ser o mestre de todos os sistemas planetários, inclusive do Valoka. Ao tomar conhecimento do objetivo que levou Hiranyakashipu a praticar meditação austera, o Senhor Brahma, Criador, acompanhado do grande sábio Brigu e de grandes personalidades tais como Daksha, foi ter com Hiranyakashipu. Então,
com a água de seu camandalo, uma espécie de cântaro, borrifou a cabeça de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, rei dos demônios, Daityas, prostrou-se diante do Senhor Brahma, o Criador deste universo, prestando vezes e mais vezes respeitosas reverências e oferecendo orações. Quando o Senhor Brahma concordou em dar-lhe bênçãos, ele pediu para não ser morto por nenhuma entidade viva, para não ser morto em nenhum lugar coberto ou descoberto, para não morrer nem de dia nem de noite, para não ser morto por nenhuma arma, nem na terra, nem no ar, e para não ser morto por nenhum ser humano, animal, semideus ou qualquer outra entidade, vivente ou não vivente. Continuando, pediu para ficar com a supremacia em todo o universo e implorou as 8 perfeições iógicas, tais como Anima e Lagima. Shri Nrsimhadeva Bhagavan Ki Jai. Então, esse é o resumo desse capítulo. À tarde nós vamos ler mais sobre o Senhor Nrsimhadeva e como ele matou o demônio Hiranyakashipu. Então, verso 43, não é o que está na luz, eu vou ler só. Bhagavatam 9, capítulo 14, o rei Pururava fica encantado com Urvashi. Stalinyasya vane gatva griham madhyayato nishi tretayam sampravritayam manasi traya vartata. Tradução, vamos repetir. O rei Pururava deixou então Agnishtali na floresta e retornou à sua casa, onde a noite toda meditou em Urvashi. No decorrer de sua meditação, começou o milênio Treta. Acabou Satya Yuga e começou o Treta Yuga. E portanto, os princípios dos 3 Vedas, incluindo o processo de realizar Jagya, para concretizar as aspirações frutíferas, apareceu dentro do seu coração. Só que o sacrifício de Treta Yuga não é com esse propósito. Mas, para ele, apareceu o ímpeto por realizar sacrifício para conquistas materiais. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Acabamos de ver como pessoas materialistas são o maior dos materialistas, Hiranyakashipu. Olha quanto sacrifício ele executou para conquistar poder, força, para poder gozar os sentidos, para poder desfrutar desse mundo e desse corpo. Está dito que Tretayam Jato Makhai, em Treta Yuga, se alguém realizasse Jagyas, obteria o resultado daqueles Jagyas. Realizando Vishnu Jagya especificamente,
Poder-se-ia, inclusive, alcançar os pés e votos da suprema personalidade de Deus. Evidentemente, o Jagya destina-se a satisfazer a suprema personalidade de Deus. Enquanto Pururava meditava em Urvashi, começou o Treta Yuga e, por conseguinte, os Jagyas védicos foram revelados em seu coração. Mas Pururava era um materialista, especialmente preocupado em desfrutar dos sentidos. Jagyas, para o gozo dos sentidos, chama-se Karmakandiya Jagyas. Portanto, ele decidiu realizar Karmakandiya Jagyas para concretizar seus desejos luxuriosos. Em outras palavras, os karmis os Karmakandiya Jagyas destinam-se às pessoas sensuais, ao passo que, na verdade, deve-se realizar Jagya para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Para satisfazer a suprema personalidade de Deus em Kali Yuga, recomenda-se Sankirtana Jagya. Jagya e Sankirtana Prayayu Jajanti Sumedasa. Apenas aqueles que são muito inteligentes adotam o Sankirtana Jagya para satisfazer todos os seus desejos materiais e espirituais, ao passo que aqueles que são luxuriosos e buscam o gozo dos sentidos realizam Karmakandiya Jagyas. Narayanam namaskritya naram jaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakada mahyam dadati swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sthalim Yasya Vanegatva Griham Madhyayato Nishi Tetayam Sam Pavritayam Manasitraya Vartata. O rei Pururava deixou então Agnishtahari na floresta. Lembrem que ontem lemos o verso que Prabhupada explicou também, que Urvashi estava com o rei na floresta e Urvashi estava com o rei e prometeu para ele que se ele agradasse os Gandharvas, que os Gandharvas trariam ela para ele definitivamente. Ele adorou, os Gandharvas concordaram e deram supostamente ela de volta para o rei Pururava. Mas na verdade era outra moça. Os Gandharvas entregaram Agnishtari para ele. E aí ele, todo satisfeito, achando que estava com Urvashi, super apegado a ela, super luxurioso com ela, ali na floresta fez sexo com Agnishtari e percebeu que não se tratava de Urvashi, era outra. Era outra. Aí, então ele ficou frustrado e lá abandonou Agnishtari lá na floresta e saiu fora. E aí que é o que estamos vendo aqui. O rei Pururava deixou então Agnishtari na floresta e retornou à sua casa, onde à noite toda meditou em Urvashi. Poxa, cadê ela? Onde ela foi parar? É assim que os homens apegados a mulheres
ficam o tempo inteiro sofrendo. Cadê ela? Onde está ela? No decorrer de sua meditação, houve a passagem de Satya Yuga para Treta Yuga. E na Treta Yuga, o processo de autorrealização é a realização de sacrifícios, de áreas. No decorrer de sua meditação, começou o milênio Treta, e, portanto, os princípios dos 3 Vedas, incluindo o processo de realizar Jagya para concretizar as aspirações furtivas, apareceu dentro do seu coração, porque era onde se predomina os sacrifícios. Só que o Senhor de todos os sacrifícios, o Adhyaya, é Vishnu. Então a meta é satisfazer Krishna e não nada mais. Mas pessoas ignorantes acham que os sacrifícios são para obter gosto dos sentidos. E o rei Purava, ao mesmo tempo que foi influenciado pela entrada da era dos sacrifícios como um processo de autorrealização, ele já pensou: vou executar sacrifício para conquistar minha amada, para conseguir minha amada de novo. Porque assim os homens materialistas vivem assim. Quando Krishna condena a adoração a semideuses no Bhagavad Gita, ele fala Yantideva, Bhatadevi, Pitri, Yanti, Pitri, Bhata, Bhutani, Yanti, Bhutejar, Yanti, Madhya, Dinopimã, e conclui falando que quem é inteligente? Yanti, Dinopimã. Quem faz sacrifício para mim, quem adora a mim, quem está buscando a mim, vem me amassar, viverá comigo. Enquanto que outros tolos adoram semideuses para conquistar seus intentos materiais. Aqui o Hiranyakashipu fez tanta austeridade e adorou o Senhor Brahma, esperando que o Senhor Brahma satisfizesse seus desejos. O exemplo prático do materialista e um super materialista como Hiranyakashipu, que era considerado o maior deles, e poderoso, é igualzinho. Aí a gente ouve hoje em dia, infelizmente, às vezes até entre devotos, um ímpeto por adorar Ganesha, adorar o Senhor Shiva, para conseguir riqueza, conseguir dinheiro, conseguir seus intentos. Isso é condenado por Krishna. Krishna falou que aqueles que adoram semideuses irão até os semideuses, ou seja, continuarão na prisão material, embora seja uma prisão sofisticada, os planetas celestiais. Aqueles que adoram os antepassados continuarão nascendo nesse nicho familiar e não ter com os antepassados. Aqueles que adoram fantasmas e espíritos irão ter com esses seres. Por que alguém faz um despacho na esquina? Por que alguém procura a mãe de santo que fala: traga o seu amor em 7 dias? Não é assim? Por que alguém consulta videntes? Por que alguém faz adoração a fantasmas e espíritos? Tudo para tentar obter gosto dos sentidos, facilidades materiais, opulência material, conquistas materiais, ou não? Então Krishna fala isso aí, tudo é ignorância desse verso. Tudo isso aí é condenável e é ignorância. Porque a vida humana é para sacrifício, mas
Sacrifício para Vishnu, para Krishna. E foi exatamente o que o filho de Hiranyakashipu falava na escola para os seus amiguinhos, que eram todos filhos de demônio. Não perde tempo com isso aí não. Isso que nossos pais nos ensinam, isso que eles estão nos passando, é só perda de tempo. Isso está baseado nos marcas materiais, da Marta, Kama e Moksha. Religiosidade mundana, desenvolvimento econômico, gosto dos sentidos e liberação, salvação impessoal. Não queremos nada disso, queremos ter uma relação pessoal e amorosa com o Senhor Supremo, com o Senhor Transcendental. Isso é o que Prabhupada ensinava. Dharma Bhagavatam e Ele ensinava eles a executarem um sacrifício que resgate a posição transcendental eterna da alma no mundo espiritual, que é a ocupação de dar prazer para Krishna, de servir Krishna. E não ficar tentando satisfazer seus próprios sentidos, como falávamos ontem. Satisfazer os próprios sentidos, quer seja de uma maneira sofisticada, quer seja até como um karma kandi, que está falando aqui. Através da caridade para as pessoas carentes. Ou quer seja da maneira mais grosseira, como é o caso de alguém que quer conquistar a mulher para poder fazer sexo com ela. Tudo isso aí é chamado de luxúria. Né? Falávamos ontem, tudo isso é chamado de luxúria. O Shri Chaitanya Charitamrita está escrito isso, que isso é Atmendriya Pritivanchata Parikama. Agora, quando alguém entende que o sacrifício é para o Senhor dos sacrifícios, satisfaz os sentidos do Senhor dos sacrifícios, né? Isso aí é chamado de amor por Deus. Krishnendriya Priti Icha Dari Premanama. Então, essa é a compreensão das pessoas inteligentes ao executar sacrifício de águia. Então, o Prabhupada falou, citou aqui, para cada era tem um sacrifício. Para essa era, o sacrifício é o Sankirtana Jagya. Então, vamos realizar o Sankirtana Jagya para o prazer de Krishna, viu? Não é para o nosso prazer, não. Não é visando conquistas materiais, facilidades materiais. O Prabhupada foi direto ao assunto. Para satisfazer a suprema personalidade de Deus em Kali Yuga, recomenda-se o Sankirtana Jagya. Jagyai Sankirtanam Prayai Jajanti Sumedasana. Krishna Varna, Krishna Krishna, Samupam Gasta Parshadam, Jagyai Sankirtanam Prayai Jajanti Sumedasana. Quem é inteligente de verdade vive uma vida de renúncia com conhecimento. Não quer nada para si, mas quer executar o Sankirtana Jagya, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, e distribuir esse processo, distribuir esse Mahamantra Hare Krishna para o mundo inteiro. Isso é estar sumedasa, lúcido nessa era. Lúcido. Quem não faz isso está confuso. Está num estado de kumedasa, de loucura. De loucura. Então isso não é tão difícil assim de se entender. Não é tão difícil. Porque o Senhor Chaitanya, sendo ele a própria suprema personalidade de Deus, ele veio e deu um exemplo. Olha como que executa o Sankirtana Jagya. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Com renúncia e conhecimento. Maior riqueza, maior tesouro é o conhecimento. Não precisa ter mais nada.
E a maior paz é conquistada, é encontrada quando alguém é renunciado, não deseja nada para si. A causa de toda agitação mental, de todo sofrimento, são os desejos materiais. Então, quem não tem desejo é feliz. Krishna Bhakta Nishtama. O devoto sincero de Krishna não tem desejo, não seu desejo de fazer sacrifício para a satisfação de Krishna. Krishna Bhakta Nishtama. Enquanto que todos os outros, inclusive o rei Pururava, está nesse rol aí, e Hiranyakashipu, idem. Bhukti Mukti Siddhi Kama Shakala e Shanta. Por mais que sejam poderosos, por mais que tenham, conheçam a liberação, sejam experts em gozo dos sentidos, tenham poder para isso, para desfrutar dos sentidos, Bhukti Mukti, Shakala e Shanta, vivem perturbados, não têm paz, não conseguem ter paz. Enquanto que quem não deseja nada tem paz. Quem só deseja satisfazer Deus tem paz. Krishna Bhakta Nishtama. Porque isso aí é ser sem desejo. Então, Vairagya e Vidya andam juntos. Renúncia e conhecimento andam juntos. Quanto mais alguém adquire conhecimento, tanto mais ele consegue ser renunciado. Quanto mais alguém é renunciado, tanto mais ele consegue obter conhecimento. É assim, a vida é Nidya Bhakti Yoga. É assim que se executa a Bhakti Yoga. É assim que se executa o sacrifício do Sankirtana Jagya nessa era. Como o Sr. Chaitanya nos ensinou, deu o exemplo para nós. E é isso que o Prabhupada está falando aqui. Nessa era, o sacrifício é o Sankirtana Jagya. Então, Shikshatameka Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya, Sharira Dhari, Kripam Budi Astamaham Prabhadi. Esse verso falado por Sarvabhauma Bhattacharya indica a admiração dele pelo Sr. Chaitanya. Puxa! Krishna, a suprema personalidade de Deus, completamente livre para fazer o que bem entende, o que bem quer, vem aqui e se submete a dar esse exemplo para nós, a agir como um sannyasi renunciado, a agir como um grihasta educado, erudito no conhecimento transcendental, passou por todas essas fases, passou a fase de brahmacharya, grihasta, e sannyasi, sendo a suprema personalidade de Deus, só para nos ensinar como é que se executa sacrifício nesta era que não tem processo para autorização, mas como ele veio e trouxe o processo de cantar o santo nome para essa era, especificamente. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, sendo muito erudito, falou: essa pessoa é como um oceano de misericórdia. Ninguém mais misericordioso que o Mahavadanyaya Avatar, o Sr. Chaitanya, porque imagina, não tendo nada para fazer, não sendo obrigado por ninguém nem por nada, só por misericórdia veio aqui e teve essa vida de austeridade, renúncia, de estudante, para, entre aspas, adquirir conhecimento, sendo que ele é a própria verdade absoluta, mas como vai nos mostrar como que alguém deve fazer o processo de Sankirtana Jagya. Então ele deu um exemplo do devoto perfeito e que baseava toda a sua vida no poder do santo nome, sempre cantando e sempre dançando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso deve ser um entendimento nosso. Isso é o que nós devemos almejar. Executar o sacrifício dessa era sem querer nada em troca, completamente desapegados, baseados no conhecimento, no entendimento da verdade absoluta, no entendimento de que esse é o processo para essa era.
E assim a gente entende exatamente o que Prahlada Maharaj, o filho do grande demônio materialista, Hiranyakashipu quer dizer aquele que é expert em gozos dos sentidos, em desfrutar desse mundo. Hiranyakashipu quer dizer ouro e cama macia. Não? E o filho dele ensinou para os demônios: olha, isso aí é perda de tempo. Não vamos fazer que nem nossos pais, não, jogar nossa vida humana fora. Nossa vida humana é Durabam, Manu Sanjama. É muito raro alguém conseguir nascer como ser humano. Portanto, vamos valorizar Dharma Bhagavatamira, dando um norteamento devocional na nossa existência, buscando nossa união com Deus através da devoção, Bhakti Yoga, que é a religião eterna da alma, é a ocupação eterna de todas as almas, independente do corpo que ela ocupe, quer esteja. E Prahlada enfatizou isso por ser a verdade última, Tadapa Dhruva Martada. Um pouco de avanço que se faça nesse caminho pode ser a nossa salvação. Então, se um pouco de avanço pode ser a nossa salvação, por que não vamos tentar avançar ao máximo na execução do Sankirtana diário? E vamos aprender com esses exemplos todos. A mentalidade materialista do rei Pururava foi só problema para ele. A mentalidade tão materialista e demoníaca do pai do Prahlada, do demônio Hiranyakashipu, foi a sua destruição, foi o seu fim. Foi o seu fim. Apesar de que ele achava que estava enganando o Criador. É assim mesmo que o materialista demoníaco pensa. É assim mesmo que um devoto materialista quer os poderes da yoga mística para desfrutar. Animar, lagmar, marimar. É assim mesmo. Mas um devoto entende que Krishna é o desfrutador supremo. Então ele quer dar cada vez mais desfrute para o Senhor Supremo. E como recíproca amorosa, Krishna dá prazer para o seu servo amoroso. E um prazer superior, espiritual, transcendental. Então é só isso que o devoto quer. Ele sequer busca esse prazer. Ele busca o prazer de Krishna. Só que como isso é uma recíproca amorosa, concomitantemente ele também desfruta de bem-aventurança transcendental. E não um prazer material. Então é só isso. Muito fácil entender isso. Então, se o devoto não busca sequer meras posses materiais para poder desfrutar, porque ele sabe que a vida tem que ser por prazer, por desfrute de Krishna, como que ele vai estar pensando, eu quero me tornar imortal? A alma já é imortal, mas desse corpo, sem ignorância plena. Eu quero, se possível, me tornar menor que o menor, se for preciso, animar. Quero me tornar o mais leve que o mais leve, se for possível, para ninguém me parar, lagrimar. Eu quero me tornar mais pesado que o mais pesado, se for possível, animar a Siddhi. Eu quero me tornar um Prakti Siddhi. É aquele que não precisa de nada de parte alguma, de coisa alguma, de parte alguma. Quero ser autossuficiente. Eu quero ser um Nishitwa, sim. Aquele que é capaz de criar coisas maravilhosas, desconcertantes e aniquilar aquilo que eu bem entender. O Hiranyakashipu pediu isso tudo para o Senhor Brahma. Ou Vashitva Siddhi, que é a sexta,
o sexto poder místico da yoga mística. Eu quero me tornar aquele que controla não só os elementos mais grosseiros, terra, água, fogo, ar, éter. Não, eu quero controlar os 24 elementos, porque quem tem Vashitva Siddhi controla os 24 elementos materiais. Um desejo material para poder desfrutar. E eu quero ser um Prakanya Siddhi. Prakanya quer dizer aquele que não pode ser impedido, não é impedido de satisfazer qualquer desejo. Já pensou? O cara com tudo isso na mão. E Kamavasaita. É o poder, é o oitavo poder da yoga mística, a oitava Siddha, o poder de assumir a forma que bem entender. Imagina só, ele pediu ali para o Senhor Brahma, né? Ele não queria envelhecer. Imagina alguém que tem o Kamavasaita, quando está com os seus 80, 90 anos, começa a ficar que nem maracujá seco, aí ele próprio, com o seu poder místico, dá um banho de juventude nele e volta a ficar como um jovenzinho de 18, 19 anos. Ele pode fazer isso. Ele pode, inclusive, assumir outras formas, quem tem Kamavasaita se desenvolvido. A forma que quiser. A forma de animal, uma forma de ser Deus, uma forma que quiser. E tudo isso aí são poderes materiais. Mas os mais elevados que existem para quem consegue executar o processo óptico de yoga, meditação transcendental. Principalmente, especificamente na Satya Yuga. Mas tudo isso é otorgado. E ele pediu para o Senhor Brahma: olha, me dá as perfeições da yoga mística. Me deixa não ser morto por nenhum tipo de arma, por nenhum tipo de entidade viva, ou mesmo uma entidade não vivente. O que mais ele quer? Não morrer em parte de alguma coberta ou descoberta. Nem de dia, nem de noite. Nem dentro, nem fora de nada. Nem na terra, nem no ar. Ele falou: pronto, enganei esse povo aí. Ele me deu essas bênçãos, agora eu sou imortal. Agora eu sou o cara. Só que ele se esqueceu que Krishna é o cara. E Krishna, nós vamos ver à tarde, vem numa forma e num horário e de uma maneira que contraria tudo isso e acaba com a pompa dele, acaba com a ambição dele e coloca ele no lugarzinho dele. Só vai ser salvo, na verdade mesmo, porque Prahlada rogou para Krishna que tivesse misericórdia do pai demoníaco dele. Essa é a natureza do devoto, esse é o coração do devoto. Não leva mágoas, não guarda mágoas. Mesmo para aquele que faz o maior mal para ele, ele deseja o bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não guarda rancor de ninguém. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, já Srila Shinradeva Bhagavan.